Nos últimos dias eu recebi 4 pedidos de ajuda de empreendedoras que não sabem como precificar os seus serviços. E eu lembrei que essa era uma dor minha também lá no começo. Ainda é, né? Não é fácil precificar serviço, é muito mais complexo do que precificar um produto. Mas eu vim desenvolvendo algumas estratégias e metodologias e aí por isso que eu resolvi gravar essa mini aula, porque eu quero trazer alguns conceitos superficiais para te ajudarem a refletir um pouco sobre esse tema, tá? Então fiz uma listinha aqui de alguns conceitos que eu quero abordar com vocês nessa mini aula. Então, primeiro, transformação. Quanto maior a transformação que o seu produto ou serviço no caso, né, que o seu serviço gera na outra pessoa, maior é a percepção de valor dela e maior é a percepção de que você pode cobrar um ticket mais alto. Tem alguns nichos, inclusive, que são considerados de alta transformação, né? Então, tudo que se refere a carreira, a desenvolvimento pessoal, finanças, todos esses nichos, as pessoas naturalmente topam pagar um pouco mais caro do que, por exemplo, para um serviço de entretenimento. Né? Então isso é uma coisa importante, pensa na transformação que o seu serviço gera. Outro ponto, segundo ponto, o tipo. As pessoas também tendem naturalmente a pagar mais caro para um serviço, por exemplo, de consultoria ou mentoria do que para um e-book. Né? Então, também tem esse consenso natural de que um serviço de alto valor agregado, ele vai custar mais caro. Então, qual que é o tipo de serviço que você vai prestar? E aí, com base nesse tipo, você também tem ali uma linha de precificação. Terceiro ponto, pesquisa de mercado. A gente precisa olhar para as outras pessoas que estão competindo ali, eu não gosto muito da palavra competição nem concorrência, mas para as outras pessoas que estão no nosso nicho, para ter um balizador, para ter uma ideia de que preços esse mercado está praticando, né? De como é que está a aceitação comercial daquele serviço, enfim, para ter uma ideia, né? Uma média de mercado. Outro ponto, acompanhamento e acesso a você. Quanto maior o teu acompanhamento, o teu envolvimento, a personalização do seu serviço, maior pode ser esse valor. Idem em relação ao acesso a você. Né? Quanto mais acesso aquela pessoa tiver, então você vai estar disponível para dúvidas, para trocas o tempo todo. Como é esse acesso desse cliente a você? Quanto maior o nível de acesso e de acompanhamento da sua parte, mais alto pode e deve ser esse ticket, tá? Outro ponto, cobre o valor que você achar justo. Tem muita gente que me fala, ai Dani, eu acho que esse é o valor justo para esse serviço, mas será que as pessoas vão topar pagar esse valor? E eu falo que é o seguinte, se não toparem pagar, primeiro, pode ser que elas não sejam o público certo, né, o público-alvo. Segundo, pode ser que elas não tenham entendido com clareza a proposta de valor e aí elas não veem sentido naquele preço, né? E terceiro, pode ser que aquilo não seja a prioridade no momento. Então, eu recebo às vezes esse tipo de retorno, falando, Dani, recebi aqui a sua proposta da mentoria, por exemplo, adorei, amei, tô encantada, é isso que eu preciso, mas nesse momento eu não tenho condições de viabilizar, mas né, assim que eu puder eu quero, enfim. Então, cobre o valor que você acha justo. Para tudo tem mercado, gente. E assim, mulheres, né, a gente tem um certo problema de síndrome da impostora de geralmente cobrar menos do que aquilo vale, tá? Então, pense no valor justo. Outro ponto, me perguntam às vezes, Dani, mas eu posso cobrar mais caro do que os meus concorrentes? Se o seu serviço ele é único, ele é especial, ele realmente agrega muito valor, ele tem uma proposta de valor clara, ele gera uma transformação, aliás, né, e gera tudo isso acima do que os seus concorrentes estão fazendo, é claro que pode, por que não? Né? Então, normal, gente. Se você achar que é um valor justo, cobre mais do que os seus concorrentes. E último ponto, que é um ponto bem prático, pense no seu valor por hora. Quando a gente está no corporativo, essa conta fica mais fácil, porque a gente tem ali, né, o salário no final do mês, a gente divide pela média de dias trabalhados, pelas horas, e aí chega num valor médio de hora. Mas é super importante a gente ter essa consciência, essa clareza de qual que é a nossa hora de trabalho quando a gente empreende, né? Então, vou dar meu exemplo. Eu tenho um valor médio de hora, ele varia um pouco, então, por exemplo, se eu vou atender, se eu vou fazer um projeto para uma grande empresa, esse valor sobe um pouco.
do que se eu for fazer esse projeto para um pequeno empreendedor, né? Ou se, por exemplo, o trabalho que eu vou desenvolver ele é extremamente estratégico, ele envolve muito planejamento, muita criação, ou se é um trabalho um pouco mais operacional. Então eu tenho uma média que ela vai variando ali um pouquinho de acordo com o cenário. Por exemplo, se for um serviço recorrente, né? Eu vou prestar aquele serviço durante vários meses para aquele cliente, então também eu consigo baixar o valor e a gente vai fazendo esse quebra-cabeça. Mas é super importante você ter essa média de valor hora e você começar a anotar. Então, por exemplo, nos meus primeiros projetos eu ia fazendo o que a gente chama ali de time sheet, né? Eu ia anotando. Então, olha, eu comecei a trabalhar para esse cliente fazendo isso, gastei tanto tempo. Então, no final eu tinha exatamente o número de horas que eu gastei para desenvolver aquele projeto. E aí depois você vai começando a criar essas planilhas e chegar numa média cada vez mais factível, né? Porque o que acontece no começo? A gente cobra muito errado. Eu dava um preço estimando que eu ia trabalhar X horas naquele projeto e depois trabalhava muito mais, ou seja, tinha prejuízo, né? Então quando você começa a ter esse hábito de anotar quantas horas você vai gastando para cada serviço, você depois tem uma clareza para fazer os seus orçamentos e suas propostas muito maior, porque você sabe que em média para aquele tipo de serviço você gasta tantas horas, o seu valor da hora é esse, então você consegue precificar com muito mais assertividade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui, deixa nos comentários ou me manda direct, enfim. Espero que essas dicas te ajudem de alguma forma. E eu quero fazer mais isso por aqui, assim, pegar esses temas que toda hora surgem, que são dúvidas meio que gerais, e trazer mini aulas aqui para vocês. Então, se você também tiver alguma sugestão de tema, eu vou adorar saber. Tá bom? Um beijo!